Oi, gente, tudo bom? Algumas pessoas, elas têm como sonho, desejo e torna-se meta fazer uma cirurgia plástica. E a cirurgia plástica, ela não só trata a estética, como ela trata também a autoestima, a superestima, a forma de se olhar no espelho. É uma percepção das pessoas que não se sentem bem com o corpo, com o rosto e querem mudanças e acreditam que essas mudanças podem fazer um diferencial na vida delas, porque nada melhor do que você acordar, se olhar no espelho, se sentir bem com o que você vê, vestir o que você gosta, na verdade trabalhar com aquelas questões que sempre foram mal resolvidas por conta de um trauma, por conta de um bullying, por conta de uma insatisfação, e aí você tem o planejamento de fazer a cirurgia. Cirurgia plástica é maravilhoso, mas também ela pode ser muito, muito ruim, porque as pessoas elas não tratam a expectativa com a realidade. As pessoas elas acham que quero ficar igual a fulana que viu em algum lugar, em uma rede social, em um evento, enfim, e não imaginam o que é que fulana viveu, passou, fez para chegar até ali. A cirurgia plástica, eu acho que quando você tem como foco, acredita e tem a consciência, o conhecimento, as informações necessárias do que é uma cirurgia plástica, eu dou o maior apoio e acho sim que se você não tá bem consigo, se as pessoas dizem que você não precisa, se as pessoas dizem que não é o momento, vá buscar um profissional que te dê realmente essa ferramenta. E que te permita, quando eu digo a ferramenta, é conhecimento sobre ser ou não ser o momento. Contudo, quando falamos de cirurgia, nós estamos falando, e quando eu digo que ele pode ser um problema ao invés de uma solução, e que às vezes torna-se até um trauma, é porque as pessoas deixam de cumprir com alguns requisitos. Primeiro, Deus, para que ele possa abençoar o profissional, o especialista que está ali naquele momento e toda a equipe dele. Depois, um profissional assertivo, experiente, competente, que tenha uma larga caminhada e que de preferência você busque referências, não só pela quantidade de posts que ele coloca no Insta, pela quantidade de seguidores, porque nem todos são orgânicos, mas por você entrar no compartilhamento que as pessoas fazem sobre suas experiências, contactar essas pessoas, verificar como foi o pós, como foi o pré, porque na primeira consulta com o cirurgião, ele é maravilhoso. Ele é assertivo, prático, simpático, solícito. O pós é extremamente delicado. Aquele profissional ele tem que estar apto, ele tem que estar disponível, ele tem que suprir suas necessidades. E quando é uma pessoa carente, insegura, preocupada, é importante que quando você mande uma mensagem, quando você liga, quando a assistente atenda, haja um retorno, para você não entrar em neura, para você não achar que é algo fatal. Então, você buscar as informações, as referências daquelas pessoas que estão ali agradecendo aquele profissional e até aquelas pessoas que simplesmente só curtiram, porque elas não querem descrever. Muitas das vezes elas não querem descrever a experiência porque a experiência não foi tão boa. Uma outra situação é verificar o Reclame Aqui. Se aquele profissional tem uma quantidade enorme de reclame, porque às vezes é um reclame que a gente tem que filtrar, que tem que ponderar, porque às vezes é um reclame que não cabe, né? Uma outra questão importantíssima, fundamental, é a busca terapêutica. Você precisa estar acompanhado de um terapeuta para que ele te ajude com aquelas expectativas e frustrações, para aquela expectativa e realidade, para você ter consciência do processo. O processo cirúrgico, ele não é um mês, 2 meses. Você começa o processo, mas vem todo o pós-cirúrgico, o processo de cuidado, o resguardo, as revisões, as condições necessárias para você naquele momento, o tempo que você vai ficar em repouso, o tempo que você vai ter que segurar um pouquinho nas suas atividades físicas. Então, todas as informações são muito importantes, são muito necessárias. Tati, por que você está falando tudo isso, minha filha? Vai operar? Não. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho muitas demandas de pessoas que chegam para mim tentando lidar com a decisão de fazer um procedimento, porque às vezes é muito invasivo e elas querem ter certeza e segurança. Às vezes, aquela pessoa que está ansiosa e o próprio cirurgião plástico que atendeu ela solicita um acompanhamento terapêutico e porque as pessoas se frustram por uma decisão. Então, é importante um terapeuta antes, durante e depois, para acompanhar sobre as questões
todas que ocorrem emocionalmente, psicologicamente, principalmente porque tem aqueles que te apoiam, tem aqueles que não apoiam, e às vezes as pessoas fazem questão de mostrar para as pessoas que fez a cirurgia, às vezes as pessoas querem declarar para todo mundo que vai fazer uma cirurgia, e elas não estão prontas para ouvir feedback. Então o processo terapêutico é importantíssimo, principalmente porque as pessoas vão se ver de uma outra forma, porque as pessoas vão se receber de uma outra forma. Você vai ter um novo corpo, um novo rosto, um novo cabelo, né? Caso você faça um procedimento cirúrgico de transplante capilar. Tudo aquilo que vai mudar a sua fisionomia, a forma como que você vai se ver no espelho. É importante um acompanhamento terapêutico. É importante você buscar um profissional que junto com você trabalhe aquela decisão, fortaleça aquela decisão, te traga pra cá, né? Te tire de lá da expectativa e volte pra realidade. Tem alguns cirurgiões plásticos que fazem isso sabiamente, muito bem. Eles são muito diretos, muito objetivos. Ele diz, olha, não é legal, não vale a pena, eu não faço. Já tem outros não, você tá pagando, então eu faço o que você quiser. A gente tem que ter muito cuidado, porque cirurgia plástica é algo que exige segurança, tranquilidade. O profissional tem que ser um profissional que te acolha. Você tem que estar com uma rede de apoio em casa para te dar suporte. Você tem que ter uma estrutura financeira, porque depois da cirurgia vem após cirurgia. Você tem que ter uma mente muito leve, porque tudo pode acontecer depois e você precisa estar bem. Então, cirurgia plástica, para aqueles que acham necessário, muito bom. Para aqueles que precisam disso, para se sentir bem, bonitos, bem vistos, se olhar no espelho, muito bem. Mas, se você não tem nenhuma das orientações citadas agora, principalmente se você não faz um acompanhamento terapêutico, não. Cirurgia plástica não é o momento. Então é isso.